Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física Nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos de videoaula de física. Vamos descobrir o que há por trás de um campo magnético produzido por corrente elétrica. Agora vamos para o slide, vamos apresentar. Esse cara aí da imagem é o cientista dinamarquês Hans Christian Ørsted, que nasceu em 1820. Ele foi um dos descobridores, né, do eletromagnetismo. Ele descobriu que uma corrente elétrica pode produzir um campo magnético, eletricidade, levando ao magnetismo, por meio do famoso experimento dele mesmo, o experimento de Ørsted. No que consiste? Consiste em você ter um condutor pelo qual passa uma corrente elétrica e você tem uma bússola, conhecida como uma agulha magnética aqui também. Ups. Aqui, essa é a bússola, bem posicionada. Essa bússola vai assumir uma posição perpendicular ao plano definido pelo fio e pelo centro da agulha. Quer dizer, esse plano aqui, esse quadrado. O fio pode ser visto como uma reta, o centro da agulha pode ser visto como um ponto. E como todos sabem, todos pelo menos que lembram de um resultado da geometria, uma reta e o ponto determinam um plano. E essas linhas aqui, essas linhas circulares, são as linhas de campo magnético. Esse vetor B aqui é o vetor campo magnético. Próximo. Então é o seguinte, quando você tem, por exemplo, um fio condutor e você tem limares de ferro que se espalham e você faz uma corrente passar por esse condutor, seja subindo, seja descendo, você vai ter as limares de ferro agindo dessa forma. Essas limares de ferro têm o objetivo, visualizar o comportamento desse campo magnético. É um experimento bem conhecido, um experimento que qualquer um pode fazer, beleza? Um condutor, no caso de um condutor retilíneo. E aqui nós temos o polo positivo, o polo negativo. A gente sabe que a corrente parte do polo positivo e vai para o polo negativo. E aqui temos as linhas de campo que vão circular em torno desse condutor. Veja só, em cada ponto do campo, o vetor B é perpendicular ao plano definido pelo ponto e pelo fio. As linhas de indução magnética são circunferências concêntricas com o fio, quer dizer, compartilham do mesmo centro do fio. E o vetor B é tangente em cada ponto das linhas de indução magnética. Vamos chamar esse fato aqui de 1, beleza? Agora, o sentido das linhas de força do campo magnético. Vamos ver um pouquinho a respeito. O sentido das linhas de força do campo magnético gerado por corrente elétrica foi estudado por Ampère, Jean-Marie Ampère. Ele estabeleceu uma regra para determiná-lo, a famosa regra da mão direita. Ó, eu vou fazer de conta que esse microfone meu é o meu condutor. Vou explicar aqui. Primeiro eu vou ler o slide. Segure o condutor com a mão direita e aponte o polegar no sentido da corrente. Os demais dedos dobrados fornecem o sentido das linhas e, consequentemente, o sentido do vetor campo magnético. O sentido da corrente determina o sentido das linhas e também do vetor campo magnético. Então faz de conta que esse microfone é o meu condutor. Ó. Veja o polegar. O polegar está determinando o sentido da corrente. O polegar para cima, a corrente vai para cima. E olha só as mãos. Ó, vou segurar. Viram só? E esses dedos estão dando o sentido do campo magnético. Beleza? Agora,
o sentido da corrente determina o sentido das linhas do vetor campo magnético. Ou seja, se a corrente estiver para baixo, é claro que vai mudar. Segurando aqui. Olha só como muda, ó. Para cima, sentido anti-horário. Ó, contra o relógio. Agora, se eu for para baixo, sentido horário. Mudou, né? Muda tudo. Mudou a corrente, mudou também o sentido do vetor campo magnético. Próximo. Linhas de indução e o vetor campo magnético para o condutor retilíneo. Bom, essa é a vista em perspectiva, né? Essa parte aqui, vista em perspectiva. E aqui é a vista de cima. Esse pontinho do meio é o fio condutor. E aqui são as linhas de campo. Aqui temos o condutor e aqui temos as linhas de campo, vista em perspectiva, para a gente ver tudo, ver as linhas de campo e ver o condutor. E aqui a gente vê tudo por cima, é um enfoque aqui nas linhas de campo, o comportamento do campo magnético. E a vista de lado? Esses pontinhos aqui e esse xizinho são as linhas de campo. O que significa esse ponto? Isso significa que o campo está saindo do plano. É como se eu tivesse essa tela do computador aqui e eu tivesse uma linha de campo magnético saindo dessa tela. Esse X indica que o campo magnético está entrando no plano. E aqui temos o condutor como sempre. Então, todos esses pontinhos e xzinhos são as linhas de campo magnético. Então, ó, tá aqui. Grandeza orientada do plano para o observador, saindo do plano. Então, o campo está vindo do plano para mim. Suponha que o plano seja a tela do computador que eu estou usando. Então, o campo magnético vai vir da tela para mim. Agora, esse X indica que o campo está vindo de mim para a tela. Entanto, e aí vem o cálculo do módulo do campo magnético, módulo, né, do vetor, intensidade. Porque campo magnético é um vetor, então ele tem intensidade ou módulo, direção e sentido. Então, ó, a intensidade do vetor campo magnético produzido por um condutor retilíneo pode ser determinada pela lei de Biot-Savart. Biot e Savart são dois cientistas, eles juntos estudaram sobre eletromagnetismo e foi atribuída essa fórmula aqui a esses dois. Então, B, que é a intensidade do vetor campo magnético. O campo magnético, né, para a gente não ficar falando muita coisa, é igual a uma constante vezes a corrente, quer dizer que ela é diretamente proporcional à corrente, sobre uma coisinha aqui que é 2 vezes π vezes a distância. Então, quanto maior a corrente, maior o campo magnético, mais intenso ele é, e quanto maior a distância, menos intenso o campo é. Mas que distância que é essa? É a distância entre um ponto e o condutor. Um ponto que é dado, um ponto lá no campo, um ponto onde o condutor está, e o ponto, na verdade, né, desculpa, o ponto que foi dado e o condutor, que é perpendicular à direção desse ponto. A distância é dada em metros. A corrente é em ampere, como vocês já sabem. E essa constante aqui, chamada de μ0, é a permeabilidade magnética do vácuo, que varia de material para material. Na verdade, não varia de material para material, porque é a permeabilidade do vácuo. A gente está utilizando sempre o vácuo aqui. E o μ0 aqui é fixo. Veja. Opa! Às vezes o mouse não aparece, ele é meio que de lua, sabe? μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo.
É um número fixo aqui, ó. 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7, a unidade é Tesla vezes metro por ampere. Olha, então de parabéns. Exemplo, vamos pegar aqui um condutor reto, e ele é extenso, quer dizer que o comprimento desse condutor é infinito. Suponha. Esse condutor é percorrido por uma corrente de 5 amperes, ele está lá no vácuo. Calcule o valor da intensidade do vetor indução magnética em um ponto P distante em 20 centímetros do condutor. Indique o sentido do vetor. Olha só, temos uma corrente elétrica de 5 amperes, um condutor reto no vácuo e um ponto P que está distante 20 centímetros. 20 centímetros é 0,2 metros, ou 20 vezes 10 a menos 2, né, que é equivalente a 2 vezes 10 a menos 1, notação científica. Vamos fazer uma vista, vamos verificar perspectiva. Ó, reguinha da mão direita para determinar o sentido. Veja. Microfone é o condutor. Olha só os dedinhos, eles estão vindo até mim, não estão? Então, pera lá. Na verdade, eles estão entrando na tela. Está vindo de mim até a tela. Então, o vetor está saindo. O vetor está entrando no plano. Ele está entrando. E aí tem os dados. Vamos calcular o módulo. Calcular a intensidade do vetor campo magnético. A gente tem a corrente que vale 5 amperes, temos a distância, né, como eu disse, é 2 vezes 10 a menos 1, notação científica bonitinha. μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Jogo lá, substituo tudo naquela formulinha de Biot-Savart. 4 vezes π vezes 10 a menos 7 vezes 5 sobre 2π. Olha que bonitinho, o π aqui em cima e embaixo se cancelam. π cortou. Vezes 5, substitui o d de 2 vezes 10 a menos 1. Aí, que tá 4, 2 vezes 2 é 4, com esse 4 aqui cancela, e aí sobrou o quê? É 5, sobrou 5 em cima, né? E aí você tem 10 a menos 7 por 10 a menos 1, menos 7, menos 1, que é uma divisão de potências da mesma base, você preserva a base e subtrai os expoentes, e vai ficar menos 7, menos 1, que dá menos 6. Então, o campo magnético vai medir 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, a unidade de módulo de campo magnético, beleza? Agora, e se esse condutor for uma espira circular? Uma espira é um condutor em forma de circunferência. Antes tínhamos um condutor retilíneo, agora temos um condutor em forma de espira, um círculo. Essa espira, como é um círculo, ele vai ter seu centro, né, que vamos chamar de O, e o seu raio, com qualquer circunferência, né? Essas linhas de campo entram por um lado da espira e saem pelo outro, sendo que este sentido pode ser determinado também pela regra da mão direita. Olha só, nós temos uma espira, né? Tá partindo para o plano. O que eu posso fazer? Pegar. Eu vou fazer de conta que esse fio aqui é uma espira. E vou fazer do mesmo jeito. Veja que o campo magnético entra por um lado e sai pelo outro. Olha só, galera. Né? E tudo isso depende da corrente elétrica. Se a corrente elétrica está no sentido anti-horário, é esse sentido aqui. Agora, se a corrente estiver no outro sentido, claro que ele vai vir de cá até aí na tela. Beleza? E aqui, essas são as linhas que você obtém por experimento com limares de ferro. Aquele bom velho experimento. Aqui é o polo norte, né? E aqui é o polo sul. Sai pelo norte, entra pelo sul, certo? Agora, vamos calcular o campo magnético no centro
da espira circular, ou melhor, a intensidade dele, né? Então, em vez de adotar um ponto distante em relação ao condutor, a gente vai considerar o centro da espira, sempre. A intensidade desse vetor B no centro da espira vai ser basicamente essa fórmula aqui. Ela continua sendo diretamente proporcional à corrente elétrica e aí vai ser inversamente proporcional ao raio da espira. Quer dizer, quanto maior for a espira, mais fraca vai ser mais fraco vai ser o campo magnético no centro dela. É assim que a gente pode interpretar. Esse μ0 aqui é o mesmíssimo μ0 de antes, 4π vezes 10 a 7 Tesla por metro, Tesla vezes metro por ampere. O I é a corrente, o R é o raio da espira, que vai ser dado em metros sempre, lá no sistema internacional. Agora, do mesmo jeito que tudo que envolve campo magnético tem dois polos, a espira também tem dois polos. Sendo que o lado onde o campo magnético entra é o polo sul e o outro lado é o norte. Quer dizer, eu vou fazer esse... Eu estou observando daqui, né, o campo magnético vindo para cá. Ó, se o campo magnético está vindo até mim, na minha direção, então quer dizer que o lado da tela é o polo sul e o lado de cá é o norte. Agora, se o campo magnético vem de mim até a tela, o lado de cá é o lado de entra, né? Esse lado aqui vai ser o polo sul e o lado de vocês é o polo norte. Tudo depende do ponto de vista, é tudo relativo, viu, rapaziada? Ó, o observador 1. Para o observador 1, as linhas de indução saem pela face que está voltada para ela. Eles saem por esse lado aqui. Então, essa parte aqui é o polo norte. O lado pelo qual as linhas estão chegando, se o observador está no lado que está recebendo as linhas, esse observador está no polo norte. E se o observador está no lado do qual as linhas saem, as linhas partem, esse observador está no polo sul. Deu para entender mais ou menos? Tudo bem? Ok? Então, se está ok, próxima. Para o observador 2, as linhas de indução da espira entram pela face que está voltada para ele. Portanto, essa face da espira se caracteriza com o polo sul, como havia falado. O observador 2, por exemplo, está vendo as linhas partirem para o outro lado. Então, ele está no polo sul. Agora, e se essa bobina... E se esse condutor for uma bobina? Uma bobina é um conjunto de espiras. Veja que a intensidade do vetor campo magnético vai ser quase a mesma coisa. A única diferença é que tem esse N aqui. N é o número de espiras. Então você calcula você calcula a intensidade do campo magnético no centro de uma espira, de uma das espiras da bobina, e multiplica pelo número de espiras. Olha só, mesma coisa. E quanto aos polos? Aproximando-se o ímã de uma bobina, verifica-se que o polo norte daquele atrai o sul da bobina, repelindo o norte da mesma. É claro, né? O polo norte do ímã atrai o polo sul, como vocês já bem conhecem. Polos opostos se atraem, polos iguais se repelem, né? E quanto ao polo da bobina, é aquele mesmo esquema, né, que vocês viram. O polo norte é aquele pelo qual o campo sai, né, e o polo sul é aquele pelo qual o polo entra. É a mesma coisa. Agora, e se esse cara for um solenoide? O solenoide é um dispositivo que o fio condutor é enrolado em forma de espiras não justapostas, ou seja, uma espiral. Uma espiral, né?
E aí, em vez do número de espiras, eu vou ter o número de voltas dessa espiral. E aqui diz, um campo magnético produzido próximo ao centro do solenoide, próximo, ou bobina longa, ao ser percorrido por uma corrente elétrica aí, é praticamente uniforme. Campo uniforme é aquele que tem todas as características constantes, intensidade, direção e sentido. E aí tem as linhas de indução nesse caso. O solenoide se comporta como um ímã, no qual o polo sul é o lado por onde entram as linhas de indução e o lado norte é o lado por onde saem as linhas de indução. Aqui, esse lado é o lado por onde sai, né? Onde sai, e aqui esse é o lado por onde entra. Olha só, vamos acompanhar essa linha aqui, ó. Então esse lado é o polo norte e esse lado é o polo sul. E aí, como que a gente determina o sentido das linhas de indução? Regra da mão direita de novo. Vamos pegar novamente a mão direita. Faz de conta que esse é o fio. Certo? Ou mesma coisa. Polegar, corrente. Corrente anda pelo fio. Eu vou pegar aqui uma espiral com duas voltinhas, né? É a mesma coisa. Novamente. Como vocês podem ver aí no desenho e também no meu faz de conta. E a intensidade? A intensidade do vetor indução magnética uniforme no interior do solenoide é dada por B igual a μ0 vezes N vezes I sobre L. N é o número de espiras, quer dizer, é o número de voltas aqui do solenoide, né? O I é a intensidade da corrente, como sempre, e o L é o comprimento do solenoide, beleza? E o μ0 é aquele mesmo de sempre, 4π vezes 10 elevado a menos 7 unidades, certo? Por exemplo, um solenoide de 1000 espiras por metro está no vácuo e percorrido por uma corrente de 5 amperes. Qual a intensidade do vetor indução magnética no interior do solenoide? Perceba, pessoal, que eu não dei aqui nesse exemplo o comprimento desse solenoide, mas eu sei que para cada metro que ele tem, para cada metro desse solenoide tem 1000 espiras. Então, se tivéssemos 1 metro de solenoide, teríamos 1000 espiras. Se tivéssemos 2 metros, teríamos 2000 espiras. Se o solenoide tivesse 3 metros, 3000 espiras, e assim vai. Então, em vez de dizer que N é igual a 1000, eu vou dizer que N sobre L é igual a 1000, porque são espiras por unidade de comprimento, né? E aí, outro jeito de fazer é supor que esse solenoide tem 1 metro. Se ele tem 1 metro, ele tem 1000 espiras. Então, I igual a 5 amperes, N igual a 1000 espiras, L igual a 1 metro, μ0 é aquele mesmo de sempre. Substitui. Se você substituir, você vai ter a seguinte coisa. O π não vai se cancelar mais, então vai ser alguma coisa vezes π, geralmente, que a gente tem aqui, né? 10 elevado, aqui, ó, 4 vezes 5 dá 20, e 20π, 10 elevado, aí 20π é 2 vezes 10 nesses π, né? E aí o 10 elevado a 1, que ficou, você soma os expoentes 1 menos 7, 3, ou menos 7 menos 6, mais 3 dá menos 3. E aqui sobrou 2π vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. É uma coisinha em questão de substituir fórmulas. Agora, um eletroímã. Uma bobina com um núcleo de ferros constitui um eletroímã. Em virtude da imantação do pedaço de ferro, o campo magnético resultante assim obtido é muito maior do que o campo criado apenas pela corrente que passa pela bobina.
A gente sabe que materiais ferromagnéticos possuem um campo magnético muito mais intenso do que aquele que passa pela bobina, que faz o papel, tudo que faz o papel de ímã, seja uma bobina, seja um solenoide, ou seja um ímã natural. Isso quando esse material é posto num campo magnético natural do ímã ou da bobina, beleza? Aqui nós temos um campo magnético aqui, né? E aqui temos outro campo, e aqui temos um ímã. Esse é um exemplo de funcionamento, exemplo de aplicação. Esse é um guindaste que tem um eletroímã aqui, ó. Esse eletroímã, ele está puxando essas barras de ferro, né? E é isso, galera. Essa foi mais uma videoaula. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, se vocês aprenderam, deixa o joinha, se inscrevam, acione o sininho para não perder nada, né? Para vocês terem todas as notificações. À medida que eu me acertar aqui com a minha vida, de repente eu passo a postar videoaulas todos os dias. Claro que eu preciso me acertar com o meu tempo, acertar com o modo de gravar o vídeo. Então, mas continue curtindo o canal, dá aquela forcinha, dá um feedback também, deixa nos comentários se vocês gostaram do formato, se falta alguma coisinha, certo? Isso vai ajudar bastante, vai ser pelo bem de todos nós, beleza? Então, fui!